Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou aqui com a Marilene da Visa Immigration e hoje a gente vai comentar uma matéria que saiu na mídia brasileira que diz que está sobrando emprego no Canadá. A gente vai comentar essa matéria passo a passo e vamos ver se isso realmente é verdade. Vamos lá? Vamos lá! Roda a vinheta. Bom, é uma matéria que saiu publicada na época, Negócios, que diz, que está sobrando emprego no Canadá, fala que o país enfrenta a maior escassez de mão de obra em 42 anos. Nessa matéria, na verdade, tem vários dados estatísticos que são falados, como a taxa de desemprego, etc. Queria começar falando que tem vários estudos que falam sobre como está a mão de obra do Canadá, mas uma coisa muito importante é a percepção. Para nós que estamos aqui no Canadá já faz alguns anos, eu consigo perceber, principalmente pelo contato, pela relação que eu tenho, de estar sempre em contato com os clientes que estão ativamente procurando trabalho, a gente consegue ver que realmente não está difícil de encontrar trabalho, Então, eu acredito que sim, essa matéria tem bastante pontos verdadeiros, Um detalhe, para quem quiser ver a matéria original, o link tá aqui no post. A matéria começa falando de uma canadense, com o nome de Magali, que está com sérios problemas para contratar funcionários para uma fazenda que produz soja, milhos e vegetais no lado leste do Canadá. E ela diz que tem 5 vagas que precisam ser preenchidas para que elas possam operar normalmente e que eles não conseguem realmente encontrar. A matéria também fala que essa situação não é única, que essa Magali é só mais um caso comum aqui no Canadá, que enquanto outras pessoas ao redor do mundo estão tendo que enfrentar desemprego, incluindo o Brasil, eu acredito, Aqui no Canadá, a dificuldade que o empreendedor, a dificuldade que os empresários têm é, na verdade, de encontrar um trabalhador. A matéria está aqui dizendo, que a taxa de desemprego está em 5,6% e que é o nível mais baixo desde 76. E que no ano passado foram criadas 219 mil vagas de trabalho, novas vagas de trabalho. Isso corresponde a 1,2% a mais do que nos 12 meses anteriores. Pois é. Então, assim, os dados realmente são bem expressivos, E só para vocês terem uma ideia de comparação, tem uma matéria que saiu na UOL Economia, também do ano passado, que diz que no Brasil falta trabalho para 27,6 milhões de pessoas, De acordo com essa matéria da UOL, a taxa de desemprego no Brasil hoje é de 12,4%. Salvo a proporção, que a força de trabalho do Brasil é muito maior do que a força canadense, tem muito mais pessoas morando no Brasil, então o percentual, na verdade, é mais que o dobro, Sim. Mas o valor quantitativo, ou seja, o número de pessoas desempregadas no Brasil é muito maior, comparado à população, à força de trabalho brasileira, que é muito maior do que a canadense. Então, aqui no Canadá, a menor taxa dos últimos anos, 5,6% taxa de desemprego. Brasil, de acordo com as estatísticas de 2018, a maior taxa de desemprego, chegando aí em torno de 12,4%, 12,6%. A gente vê algumas matérias falando de 12%, outras de 13%, Então, é realmente bem diferente o cenário de trabalho. E aí, na verdade, o que acontece quando sobram empregos aqui no Canadá e os canadenses não têm condições de encontrar outros canadenses para ocupar essa vaga de trabalho, é que começa a ser muito mais fácil convencer essas empresas a atrair profissionais de fora, Então, para endereçar esses problemas, as empresas têm se reunido com os programas provinciais para realmente buscar opções e facilitações para trazer essa mão de obra de fora, do Brasil e de outros países também. Então, falando um pouquinho fora da matéria, o Canadá expandiu alguns acordos, então agora tem um acordo chamado Trans-Pacific, que inclui muito mais países que vão ter a possibilidade de conseguir um visto de trabalho quando tem uma oferta de trabalho. E fora isso, o Canadá tem sempre uma postura muito positiva em relação à imigração, justamente por conhecer, estar muito ciente dessa dificuldade que hoje empresários canadenses estão enfrentando, a dificuldade de encontrar um profissional para as vagas de trabalho canadense. E é vaga para todas as áreas, São vagas para todas as áreas. Vagas para todas as áreas. Uma coisa que é muito comentado, que não está especificadamente nessa matéria, é que assim, tem vagas para trabalhos iniciais, que canadenses normalmente não querem fazer esses trabalhos, mas também tem muita vaga especializada. Então, uma coisa que é muito comum é falar assim, poxa, não tem enfermeiro no Canadá. Eu tenho uma pessoa da família do meu marido, por exemplo, que é canadense, ela é canadense raiz, nascida aqui no Canadá, casada com o primo do meu marido, e ela é enfermeira.
E ela fala assim, ela trabalha muitas horas, ela faz muitas horas extras, porque realmente não tem funcionários suficientes para suprir. E aí, não tá na matéria, mas é uma coisa importante para vocês saberem, o governo anunciou no início de 2019 fazer mais programas de auxílio ao novo imigrante para facilitar a integração dele no mercado de trabalho, né? Então, hoje, para quem trabalha numa área regulamentada, não é tão fácil assim fazer todo o processo de regulamentação, né? E o governo tá fazendo um investimento para tentar facilitar isso, né? Porque não adianta a gente atrair enfermeiro hoje, porque o enfermeiro ainda tem um longo processo até poder exercer efetivamente na atividade. Então, o governo tem discutido muito isso, né? De como ajudar essas pessoas a se integrarem mais rápido e terem um acesso mais rápido à área de atuação, né? Fazendo, de repente, uma transição mais rápida da carreira para poder trabalhar aqui no Canadá. Tem uma outra coisa, né? A gente tava conversando com o pessoal aqui em off e o pessoal lembrou de uma história muito interessante e aí você contou que também tem várias histórias assim. Por exemplo, a mulher não falava nada de inglês, aí levava o marido para traduzir na entrevista de emprego. Isso. Né? Ia na entrevista de emprego sem falar uma palavra de inglês com o marido do lado de tradutor e ela era contratada. A né? gente tem vários casos, na verdade, casos, né? Então, esse casal de amigos que veio pra gente comentou, eu tive outro casal de clientes que comentou, e pra falar a verdade, eu tenho um caso bem real. Uma pessoa que trabalha conosco na recepção, hoje ela fala muito bem inglês, né? E assim, é impressionante de ver, porque eu vi ela chegar, a gente cuida do processo dela desde o começo com o marido, e o primeiro emprego no Canadá foi no McDonald's, inclusive, então não foi nem numa empresa pequena, mas foi no McDonald's, ela começou trabalhando na parte da cozinha do McDonald's, foi com o marido pra entrevista, né? Então, sem falar nada de inglês. Sem falar nada de inglês, com o marido traduzindo, conseguiu o emprego, Olha né? só. Foi aprendendo inglês, ela evoluiu, na verdade, do cargo inicial de cozinheira para atendente, para depois supervisora, treinadora, gerente. Tudo isso no McDonald's e agora ela tá trabalhando aqui com a gente, já com o pé na mão, né? Então, eu ouço ela falar inglês e eu lembro da história deles, quando eles começaram o processo com a gente, eu falo, puxa vida, que evolução, que bacana de ver esse crescimento, né? E Muito hoje, bacana. ela tem um ótimo sotaque, inclusive, né? Que ela aprendeu muito com a experiência também e é muito legal, assim. Então, é uma história não tão difícil de ouvir, para realmente ilustrar como é o mercado de trabalho canadense e como tem sido realmente tão problemático para empregadores encontrarem profissionais que realmente acabam contratando, mesmo tendo uma dificuldade até de comunicação com o funcionário, né? Não é tão comum, claro, mas a gente ouve essas histórias regularmente, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que não falam inglês, mas que trabalham, por exemplo, em construção, que trabalham na parte de warehouse, né? Que é a parte de armazém, sem problema nenhum. Só em mímica, né? É. Mais ou menos assim, né? E geralmente tem um supervisor que é mexicano, que é brasileiro. Aí se vira, né? Que aí, às vezes, é muito comum, assim, que nessas situações tem uma dificuldade de encontrar profissionais, né? E ele fala assim, vou chamar um amigo. Mas ele não fala inglês. A gente tá precisando. Você vira. Vamos lá, pode chamar, Muito você bom. me ajuda, e aí vai, né? Então, é bem comum e isso é realmente um pouco do que a matéria tá trazendo aqui, né? Essa dificuldade que os empregadores têm. Voltando pra matéria aqui, tem um dado bem interessante também que fala o seguinte: a economia está em plena forma, está em crescimento aqui no Canadá. A taxa de crescimento do ano de 2018 foi superior a 2%, o que é um número bem bacana. Para o Canadá é um número bem alto, para falar a verdade, né? Porque o que a gente vê em economias de primeiro mundo, economias estáveis, esse número ele é pouco variável, né? Ele não tem assim um up and down como a gente vê em países emergentes, e no Canadá ter um número superior a 2% significa realmente que a gente está crescendo muito, né? E o crescimento é o que traz a geração de empregos, né? E uma coisa aqui também que diz na matéria é que quem sofre mais com a falta de profissionais são pequenas e médias empresas, né? Então, imagina o canadense, ele tem a oportunidade de entrar numa Amazon, numa Microsoft, numa Sony, né? E aí tem uma startup de TI que também precisa de um profissional com aquele mesmo gabarito, né? Ele vai ter uma dificuldade maior de atrair, reter, de oferecer benefícios, então é natural que as empresas de pequeno e médio porte acabam até sendo muito mais abertas, por exemplo, ao processo de suporte para contratar um profissional de fora, justamente porque ele vai ter uma dificuldade maior de contratar canadense, né? Então, uma coisa que eu normalmente até falo para os meus clientes que estão investindo na tentativa de procurar um trabalho, ele fala assim, o que você acha de eu aplicar para o emprego público? O que você acha de eu aplicar para o emprego na Microsoft? Eu falo assim, olha, isso com certeza seria maravilhoso, mas se a gente for pensar no processo de imigração, eles não têm tanto trabalho de reter um profissional como tem uma pequena ou média empresa. Então, a pequena e média empresa vai estar até com certo receio de te perder. E por isso vai ser muito mais fácil a gente conseguir um sponsor, né, para patrocinar o processo de imigração.
Legal essa dica, hein? Ainda falando das pequenas e médias empresas, né, e voltando para esse artigo, diz que nos últimos 4 meses do ano, cerca de 430 mil empregos nas pequenas e médias empresas não puderam ser preenchidos devido à falta de candidatos. Então é um número muito grande, né? 430 mil empregos que não foram preenchidos. Então, assim, ainda falando de dados estatísticos, essa pesquisa diz que nesse último ano, né, de análise, essas vagas que não foram preenchidas aumentaram de 2,9% para 3,3%, e isso reúne mais de 110 mil empresários que participaram dessa análise. Então, são dados realmente bem expressivos, né? São bem impressionantes, eu diria. O que você acha de mim? Eu acho, e você, assim, você que tá no mercado, você concorda mesmo com essa matéria? Você acha que ela é realista mesmo? Eu concordo, assim. A gente vê muitas pessoas temerosas, né, de procurar trabalho na área. Existe muito dessa mistura de como é a vida de um imigrante nos Estados Unidos versus a vida de um imigrante no Canadá. Então, muita gente vem com aquela mentalidade de que eu preciso de um subemprego, e a verdade não é essa a realidade. Pelo contrário, né? Quem está planejando vir para o Canadá, quem já está aqui, tem que aproveitar esse momento para entender como você pode trabalhar o seu currículo, trabalhar os seus skills para uma entrevista, para conseguir, de repente, até entrar no mesmo nível do mercado de trabalho, porque existe sim uma deficiência no mercado de trabalho, e quem perde o medo e aplica, consegue. A gente tem visto cada vez mais clientes aplicando e conseguindo trabalhos relacionados diretamente à experiência do Brasil, né, a experiência que eles tinham no Brasil, sem muito problema, né? Então eu conversei, por exemplo, essa semana com um cliente que tinha um emprego bem bacana de Service Delivery Manager no Brasil, na IBM, chegou aqui, e aí sempre tem aquele mito, né? Trabalha de TI, tem bastante emprego? Tem, na parte de programação. Consigo outro emprego? Ah, não, nas outras áreas não é tão fácil assim. Esse cliente, ele conseguiu já uma vaga de Service Delivery Manager numa empresa de consultoria de TI aqui no Canadá, né? E a empresa também está fazendo todo o processo. A gente começou a fazer todo o processo para ele. Então, assim, é possível, né? Essa necessidade de entrar numa entry-level, eu diria assim que ela fica muito mais restrita para quem realmente não tem nada de inglês. Do contrário, eu acho que até é um ótimo momento para se aventurar, porque é possível. É lógico que o emprego entry-level, eu diria assim, hoje em dia você demora 1 dia, 2 dias, uma semana para conseguir um trabalho. As pessoas até oferecem trabalho, né? Olha, né? Então, você vai lá buscar um cachorro-quente, by the way, quer trabalhar aqui? Quer trabalhar aqui? Então a gente vê o Help Wanted, né? Assim, em vários lugares. Então na parte de restaurante, assim, é muito tranquilo de encontrar um emprego. Se você quiser trabalhar na sua área, pode sim ter um tempo um pouco maior para você entrar, para você aprender, para você saber até como se portar, responder, né? Passar da entrevista, mas é totalmente possível. Então, é muito importante até considerar esse momento como um momento ideal, já que está sobrando emprego no Canadá. Aquele empresário que precisa não vai ficar realmente preocupado se você não tem um inglês avançado, né? Um inglês intermediário ali, que ele consiga conversar contigo, já deve ser suficiente para você desenvolver. Ainda na matéria aqui, tem um dado também que é muito, muito, muito bacana, né? Que fala o seguinte: o salário médio por hora nas vagas disponíveis no Canadá é cerca de $21 canadenses, né? Então, mesmo que o salário mínimo está ali entre 12, 14, 15, dependendo da província, o salário médio dessas ofertas de trabalho está em torno de 21. Então é realmente um bom salário. Por hora, né? Por hora, né? Então, para vocês terem ideia, um salário de 21 por hora dá em média de 3.600 por mês. Então é um bom salário para começar, né? E com certeza dá para pagar suas despesas iniciais aqui. E Marilene, um artigo também fala do porquê, né, que isso está acontecendo, né? Isso. A demanda crescente de empregos, ela tem acontecido justamente porque o Canadá tem uma população que está envelhecendo e que não está sendo reposta, renovada, né? Porque nem todo mundo teve filhos, né? Optou por ter filhos, então a taxa de pessoas saindo do mercado de trabalho para se aposentar versus a taxa dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho é muito diferente, né? Então existe uma escassez, e isso somado ao crescimento da economia, né, gera realmente uma necessidade muito grande de profissionais que o Canadá não consegue suprir, e isso então vem de encontro aí com a melhoria de salários, né? Então a gente percebe que é até não comum ter empregos no salário mínimo, né? Então é comum ter empregos começando a partir de um pouquinho acima do mínimo, né? Então a melhoria de salários é uma consequência dessa crise, dessa dificuldade dos empresários de encontrar profissionais, e também de toda essa movimentação em relação à imigração, né? Que é uma oportunidade para você que está aí no Brasil e que fica realmente temeroso. Será que eu vou conseguir trabalhar no Canadá, né? Será que vai ter emprego?
Realmente, emprego não é uma dificuldade, né? Então, esse artigo é um daqueles artigos que a gente lê e que a gente fica até pensando, assim, eu imagino que quem tá no Brasil fica pensando, será que é verdadeiro? Será que não é mais um fake news? Não, de verdade, não é. A taxa de desemprego que foi indicada aqui é verdadeira, né? Está de acordo com as fontes oficiais e realmente a gente percebe do feedback dos próprios clientes, das pessoas que estão chegando, das pessoas que estão aqui, que realmente o mercado tá bem aquecido. Muito bom. Bom, e se você quer entrar nessa onda, né, quer vir trabalhar no Canadá, recomendamos que procure a iVisa Immigration. Marilene, fala um pouco da iVisa Immigration, pessoal. A iVisa Immigration é uma empresa especializada em processos de visto e imigração para o Canadá e a gente quer te ajudar a realizar esse sonho. Então, se você quer iniciar o seu planejamento, entre em contato conosco. O nosso e-mail é contact@ivisaimmigration.com. Legal, os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Sim. Queria agradecer a Marilene mais uma vez. Eu que agradeço, Dimitri. Obrigada. Muito bom. Então, assim, acho que deu um bom esclarecimento aí, né, sobre essa matéria, sobre toda a situação do jeito que tá, que realmente corresponde à realidade, né? É isso aí. E o mais bacana, assim, é que eu não tô falando aqui hoje, né, só da minha opinião ou do meu conhecimento, mas a gente tem uma matéria que tem dados estatísticos verdadeiros e por isso que a gente quis fazer essa critique, né, essa análise aqui com vocês. Muito bom. É isso aí, meus queridos. Agora queremos a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso daí. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima.